Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Dicas de História e hoje nós vamos falar sobre algumas características da Revolução Tecnológica. Mas antes disso, nós vamos abordar aqui algumas questões sobre a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, ok? Então vamos lá. A primeira Revolução Industrial ela acontece a partir do século XVIII na Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é aquele momento onde nós temos a transição da mão de obra manufatureira para a mão de obra maquinofatureira. O tipo de economia era a economia liberal, baseada nas doutrinas de Adam Smith no seu livro Riqueza das Nações. O tipo de indústria era a indústria têxtil, ou seja, o maior produto fabricado naquele período. A matéria-prima mais utilizada para movimentar as máquinas na primeira Revolução Industrial era o carvão mineral, ok? E o tipo de técnica utilizada era um meio técnico, com uma mão de obra bastante excedente, no entanto, muito barata, que é o que nós chamamos de mais-valia. Né? Dentro da teoria marxista, o que é chamado de mais-valia, que é a venda da força de trabalho. Na verdade, essa teoria ela surge no século XIX com Karl Marx, mas ela abarca todo esse contexto histórico aqui. Okay? Então, primeira revolução industrial, temos então o capitalismo industrial. Na segunda revolução industrial, temos o capitalismo financeiro. Na terceira revolução industrial, temos o capitalismo informacional. Capitalismo industrial vinculado aos ganhos, né, aos lucros a partir então da industrialização. Depois nós temos a segunda revolução industrial com o capitalismo financeiro, que são os ganhos e os lucros a partir então do mercado e do giro financeiro com que possibilitava venda e troca de produtos. E depois a revolução industrial, a terceira revolução industrial com o capitalismo informacional, e aí nós já temos já as questões tecnológicas envolvidas ali, o início ali da criação dos primeiros computadores, internet e coisas do tipo. E a quarta revolução industrial, o quarto período, que nós chamamos de revolução tecnológica. Bom, o segundo período aqui então, nós temos no século XIX, nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão. A doutrina econômica era o keynesianismo. O que é o keynesianismo? É uma proposta econômica de John Keynes, que acreditava numa visão capitalista de mercado, no entanto, com uma forte intervenção estatal. O tipo de indústria era siderúrgica, né, voltada para a fabricação de aço e de ferro. A matéria-prima, obviamente, aí vai ser tanto o aço quanto o bronze, o ferro e também o petróleo. Nós temos aí o tipo de modelo produtivo, que é o Fordismo, ok? Lá voltados para as questões mais financeiras de mercado, o giro de mercado maior, tanto Fordismo quanto Taylorismo. E o tipo de meio é o meio técnico-científico. E essa é a segunda revolução industrial. Com uma mão de obra agora já não tão abundante, porque na segunda revolução industrial exigia-se que para certos setores de mercado houvesse mão de obra especializada. Já na terceira revolução industrial, então nós temos aqui século XX, o século das duas guerras, 1914 a 1918 temos a Primeira Guerra Mundial, de 39 a 45 Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, com uma doutrina econômica do neoliberalismo, que é uma doutrina econômica ali mais centralizada na centro-direita, né, que defende o livre comércio, defende a liberdade econômica com uma mínima intervenção estatal, já diferente do keynesianismo. O keynesianismo defende a liberdade econômica capitalista, no entanto, com uma forte intervenção estatal. Então, essa diferença é importante. Tipo de indústria. Obviamente, nós teremos aí os tecnopolos. Tá? Matéria-prima, energia nuclear. O que são tecnopolos? São os lugares especializados na fabricação de produtos tecnológicos. Tá? O modelo produtivo, nós vamos ter o toyotismo, tá? E a principal característica é a fabricação em massa. Obviamente que esse modelo econômico foi desenvolvido no Japão, né? E leva o nome de toyotismo porque foi aplicado na Toyota, obviamente. Então, esse sistema ele se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial.
Ele se desenvolve após a Segunda Guerra Mundial e a principal característica dele, obviamente, é a produção em massa, em forte escala, a todo momento e a todo vapor. Já o Fordismo, por sua vez, tinha como principal característica produzir mais com menos custos. Também voltado à questão das grandes produções, né, de produções em grande escala, assim como o toyotismo, mas a principal característica era produzir mais com menos custos. Essa já não é uma característica do toyotismo. Eles investem em produtos de qualidade para que eles tenham então também um lucro de excelente qualidade, obviamente. Então nós temos aí o tipo de meio, que é o meio técnico, científico e informacional. Por que informacional? Obviamente por conta já do início da transição da terceira revolução industrial para a revolução tecnológica, ok? Quais foram as consequências disso? Primeiro, nós teremos aí então um forte aumento da produção de bens diversos, tá? Aceleração da circulação de pessoas e mercadorias, ok? Então a circulação de mercadorias ela vai girar no mundo inteiro e isso vai ser possibilitado também graças à tecnologia informacional implantada na terceira revolução industrial e que vai se estender também ali para a revolução tecnológica. E a expansão das redes de transporte e comunicação, ok? Então essas são as três importantes características desse período. Bom, então quais foram as características desenvolvidas pela revolução tecnológica? Então nós temos aqui agora a nossa revolução tecnológica. Bom, e aqui nós vamos trazer então algumas características que são muito importantes. Primeiro nós vamos ter aí os aspectos mais dinâmicos, tá? Aspectos mais dinâmicos nos processos de negócios, tá? Os business são importantíssimos aí dentro da revolução tecnológica. Obviamente que uma das principais características é a questão da chegada das redes sociais, né, da ampliação da rede de comunicação mundial, tá? Então nós vamos ter aí algumas mudanças de conceito na sociedade, de formas de produção de entretenimento, de comunicação, de educação e de comercialização, que serão amplamente diferenciadas agora. Obviamente que nós temos um exemplo da educação de forma remota, né? Ou o famoso também EAD. Claro que são coisas diferentes, mas a educação EAD, a educação à distância, ela tornou-se uma realidade a partir da quarta revolução industrial, da revolução tecnológica. Okay? Com a expansão da comunicação para todo mundo, o que nós chamamos também em geografia de globalização, ok? E aí a educação ela passou a ser ofertada à distância, né? Com o professor na sua casa, o aluno na sua casa, mas o conhecimento sendo transmitido pelos meios tecnológicos. E isso não aconteceu apenas na educação, mas se estendeu à comunicação, à comercialização, ao entretenimento e assim sucessivamente, ok? Então nós vamos ter algumas atividades físicas antes feitas por humanos serão que substituídas por máquinas no processo que é chamado de mecanização. Isso aqui foi acontecendo desde a primeira Revolução Industrial até a Revolução Tecnológica. Na primeira Revolução Industrial, a intenção já era fazer com que alguns tipos de serviço que demorassem muito para acontecer e para ficar pronto, fosse substituído pela produção da máquina. Agora eu vou ter um humano que vai manipular a máquina ou irá consertar essa máquina, tá? Mas a tendência é fazer com que o homem participe cada vez menos desses processos, ok? E aí então a tendência é que a mão de obra humana seja paulatinamente substituída pela mecanização e pela tecnologia, ok? Uma amplificação do poder cerebral humano no processo de automoção, ok? É a utilização da inteligência humana para incrementar o negócio da automoção. Com isso nós vamos ter o quê, meus queridos? Com isso nós teremos então uma nova área que é denominada de telemática. O que seria a telemática? A telemática nada mais é do que sistemas de inteligência, de referências em gestão integrada de segurança, tá? Então, são os famosos aí monitoramentos de segurança,
né? Tudo voltado à questão tecnológica, obviamente. Por último, teremos então a tecnologia, né, como uma magnífica ferramenta para o desenvolvimento de várias áreas gráficas, né, de artes gráficas, ok? E por último, teremos então o rompimento das fronteiras físicas existentes, assim aproximando culturas e valores pessoais. O que é isso, pessoal? Nada mais, nada menos do que as nossas redes sociais: Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok e assim sucessivamente, que produzem entretenimento e também produzem comunicação. Você consegue se comunicar com uma pessoa que está lá no Japão, uma pessoa que está lá no Chile, uma pessoa que está nos Estados Unidos, e também produz, a exemplo do TikTok, aí produz muito entretenimento. É exemplo do ensino EAD, a questão da educação. E a exemplo aí de alguns atacadões ou supermercados que já possibilitam aos seus clientes fazerem compras de casa pelo computador ou celular. Essa, meus queridos, é a nossa revolução tecnológica que tem origem no século XVIII com pioneirismo inglês e passa pela sua primeira, segunda, terceira e quarta fase, que é a fase da revolução tecnológica. Mas é importante lembrar também que o homem sempre passou por essas revoluções, desde o período da pré-história, no período do final do período leonítico, quando o homem deixa de ser um homem nômade e passa a ser agora um homem mais sedentário e começa a articular a sua forma de sobreviver centralizado em um local específico. Essa revolução, conhecida como Revolução Agrícola, também faz parte dessas modernizações que o homem vai buscando ao longo da sua história. Ok? Então esse foi mais um Dicas de História, algumas características sobre a revolução tecnológica. Até o próximo vídeo, forte abraço.